Ai, ai, esse Fidel, viu? Ai, gente, tô super serelepe hoje, super feliz. Tô parada aqui em casa. Vou abrir a caixinha de perguntas no Instagram pra ver o que as pessoas estão mandando. Vai ser só pergunta legal, só pergunta diferenciada. Laura, fala sobre Cuba, Laura. E a questão dos LGBTs? Laura, Cuba fuzilava gays? Laura, em Cuba, você sabia que os gays eram mandados para campos de concentração? Laura, fala sobre a questão do fuzil. Gente, Ok, gente, tá ótimo, tá ótimo. Pronto. Eu vou responder ponto por ponto aqui da questão de Cuba e os LGBTs. Mas como boa estudante de história que eu sou, eu vou começar historicizando esse período, porque eu acredito de verdade que nenhum conhecimento deve ser construído alienado de seu tempo. Bom, a Revolução Cubana aconteceu em 1959. Para quem não sabe um pouco da história do movimento LGBT, mas nesse período, em 59, a homossexualidade era considerada uma doença pela Organização Mundial da Saúde. Então, nesse caso, é muito mais honesto a gente dizer que o mundo inteiro era homofóbico do que dizer que Cuba era um país homofóbico, entendem? Tipo, pra você ter uma ideia, o New York Stage Liquor, não sei dizer esse termo, que é o lugar onde que regulamenta os bares de Nova York, tinha criado uma lei que era voltada para o grupo em que proibia o comportamento desordeiros em bares. Eu tô dizendo aqui que em 1960, pessoas gays eram impedidas de serem atendidos em bares licenciados em Nova York. Só no começo dos anos 70 que o movimento intitulado Libertação Gay ganha força, e aí vocês já sabem a história. Para ilustrar um pouco para vocês como a homofobia era forte nesse período da Revolução Cubana, eu vou passar um videozinho aqui para vocês. Ouvido falar em noticiários, jornais, TV, rádio sobre assassinato de homossexuais? Já sim. E o que você pensa disso? Eu acho que tem mais é que assassinar mesmo. É a favor que mate. Que matar. Mas o que você acha de toda essa violência, esse comportamento que está havendo contra ele? Ah, acho que tá certo. Você acha certo? Por quê? O homem nasceu pra ser homem, vai ficar virando. Aí não dá não. Mas especificamente contra eles, o que você pensa? Eu tenho muito contra eles. Tenho muita coisa contra eles. Eu acho que eles estão poluindo a cidade de São Paulo. Eu acho que não deveria existir homossexual. Eu acho que não deveria existir. O que você acha desses assassinatos que estão ocorrendo, que já ocorreram muitos em São Paulo, no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul? O que você acha de matar homossexuais? Eu acho que acabar deve acabar, né? De uma forma ou de outra, prendendo, matando, porque eu sou contra isso também, homossexuais. Você acha que deveriam matar travestis? Bom, eu acho que se a lei permitir, seria uma boa, né? Gente, esse vídeo, ele explicita bem como a homofobia era muito forte. Pra vocês terem uma ideia, esse vídeo foi gravado nos anos 80, ou seja, 20 anos depois da Revolução Cubana. E essa homofobia, ela não estava restrita às Américas, não, tá? Inclusive, era considerado crime na Inglaterra até 1967 você ser gay. Pesquisem a vida de Alan Turing. Ele era um dos pais da computação, ele defendeu a Inglaterra na guerra e mesmo assim ele foi perseguido e caçado quimicamente. Laura, mas você não falou de Cuba. Fala de Cuba. Por que você não tá falando de Cuba? Então vamos às perguntas que vocês me enviaram pelo Instagram. Laura, Cuba enviava para campos de concentração as pessoas que eram gays? Laura, Cuba fuzilava LGBTs? A resposta para essas perguntas são não. Nunca teve fuzilamento de pessoas em Cuba restritamente por elas serem LGBTs. Tem um vídeo aqui no canal que eu vou deixar o link, nunca sei de qual lado que é, mas eu vou deixar em algum lugar aqui, em que o Michael, um professor cubano, fala um pouco sobre a relação de Cuba com a população LGBT. E ele desmente um pouco esses supostos fuzilamentos. E todas as fontes também desse vídeo vão estar aqui embaixo e eu acho muito legal vocês darem uma lida. Eu vou postar no Instagram também. O fato é que em 1965 a 1968 existiu em Cuba as unidades militares de ajuda à produção, as famosas UMAPs. Enfim, para entender um pouco as UMAPs, é entender que a revolução também se trata de uma classe derrubando a outra. E a gente não espera que a classe que foi derrubada amanheça do dia para a noite
super concordando e sendo a favor da revolução. E aí, geralmente, são criados alguns mecanismos para conter esses títulos contra-revolucionários. Por exemplo, quem criticava o ordenamento social no Império Romano era crucificado, porque a crucificação ela era considerada um tipo de punição exemplar. Então, quem era crucificado eram os desordeiros, os revolucionários. Na Revolução Francesa, por exemplo, existia a decapitação. Hoje, nos Estados Unidos, eles acabam enforcando quem vai contra o império deles ou quem se nega a vender petróleo. Sim, Saddam Hussein, eu tô falando de você mesmo. E também tem o Edward Snowden, né, que foi ameaçado, perseguido e exilado pelos Estados Unidos. Cuba lidava com as UMAPs, no qual os jovens lidos como homens em idade para serviço militares, eles eram colocados para fazer esse tipo de trabalho de ressocialização para ser adequados ao pensamento revolucionário. Obviamente que em um contexto mundial extremamente homofóbico, que eu descrevi no começo desse vídeo, vão ser potencializados ainda mais esse tipo de coisa, né? Esse tipo de preconceito. Eu vou ler aqui um trecho de uma entrevista que é da Mariela Castro, que é militante pelos direitos LGBT em Cuba, e ela também é deputada cubana, além de ser filha do Raul Castro. Ela diz o seguinte: em uma sociedade homofóbica, nesse contexto de hegemonia masculina e viril, as autoridades consideravam que homossexuais sem profissão tinham que ser integrados ao MAP para serem verdadeiros homens. Em algumas delas, essas pessoas foram tratadas como todos os demais e não foram vítimas de discriminação. Em outras, onde reinava a arbitrariedade, eles foram separados injustamente dos demais jovens. Havia, então, o grupo dos homossexuais e dos travestis, o grupo dos religiosos e dos crentes, o grupo das hippies e etc. Foi reservado a eles um tratamento especial com chacotes cotidianas e humilhações públicas. Em uma palavra, as discriminações que existiam na sociedade cubana se tornaram mais vivas e mais cruéis nas Américas. Pois então, o que era atribuído para Cuba, para definir Cuba hoje como um dos países mais homofóbicos do mundo, na realidade é muito próximo do que acontece atualmente. No sistema carcerário brasileiro, por exemplo, os gays são perseguidos, são segregados, são humilhados. As transexuais são um grupo que mais sofrem abuso dentro das prisões do Brasil. Inclusive, no nosso país, além de ser o país que mais mata transexuais do mundo, a expectativa de vida dessas pessoas é de 35 anos. Nesse sentido, o que aconteceu com Cuba, essa segregação dentro das UMAPs, que infelizmente existiram, mas não estão nada distante do que acontece hoje aqui no Brasil, né? Tá bom, Laura, mas os LGBTs são perseguidos em Cuba até hoje. Você não viu o que aconteceu o outro dia? Eu vi no jornal, viu? Porque Cuba barrou manifestação LGBT. Vamos, então, nesse período, fazer um paralelo do mundo e principalmente da América Latina, que é onde Cuba está inserida, com o restante do mundo. Em 17 de maio de 1990, a Organização Mundial da Saúde retirou a homossexualidade da lista internacional de doenças, ou seja, a letra L, a letra B e a letra G da sigla LGBT. Nos anos 70, esse grupo deixou de ser considerado doença, ou seja, 2 décadas antes da ONU. No caso da transexualidade, ela só deixou de ser catalogada como doença pela OMS em 2018. Sim, em 2018. Enquanto isso, Cuba, em 1988, já realizava operações de readequação de gênero de forma gratuita. Outro ponto importante que eu acho que, pra gente ser honesto com a trajetória de Cuba e os LGBTs, a gente tem que falar, são dos Senessex. E eles acabam atuando, promovendo debates sobre gêneros e opressões e acabaram incorporando as pautas LGBTs também na associação. Assim como o machismo são vistas como posturas antirrevolucionárias, é ensinado dentro das escolas de Cuba tanto o debate sobre o machismo como também o debate sobre LGBTfobia. Ok, então vamos falar sobre o elefante branco que está aqui nessa sala, que foi sobre a censura da Marcha de Orgulho LGBT, que acabou sendo barrada em 2018 em Cuba. Bom, então, de novo, vamos entender como é que funciona um pouco o contexto de Cuba. O Cinesex participa ativamente da construção da Semana Anti-Homofobia.
É uma forma do Estado cubano trazer para si essa responsabilidade dessas pautas sobre LGBT. E essa semana, diferente do Brasil, ela não consiste apenas numa marcha. Geralmente acontece várias performances artísticas, várias palestras nas escolas, vários debates nos meios de comunicação de Cuba, enfim, é uma semana super focada na LGBTfobia. O que aconteceu no ano retrasado foi o seguinte: Cuba, como vocês sabem, é alvo de perseguição nos Estados Unidos. Afinal, é literalmente uma ilha anticapitalista em um mundo capitalista. Além do embargo econômico brutal que a ilha sofre há muitos anos, já falei com vocês sobre isso, em 2018, a ilha estava muito ferrada devido à vitória do Donald Trump nos Estados Unidos. Ela voltou a ser alvo de várias sanções mais perversas, mais duras, de forma que Cuba voltou a racionar produtos básicos em 2018. Enfim, nessa conjuntura, alegando falta de recursos, Cuba cancelou o desfile de conscientização LGBT que rola em Cuba há mais de uma década. E alguns cubanos organizaram pela internet uma passeata paralela que, além de trazer pautas LGBTs, também criticava o governo cubano. Os organizadores dizem que cerca de 100 pessoas participaram desse ato. Eles tinham como palavras de ordem: "Yes, I can". Sim, eles usaram uma frase estadunidense na manifestação. Mas enfim, foi aí então que a polícia cubana, que não é militarizada, então muitos estavam sem fardas, sem armas ou sem algum instrumento que pudesse machucar essas pessoas, enfim, reprimiu essa manifestação. Gente, eu não tô aqui defendendo esse ato. Eu acho que Cuba não guiou da melhor forma possível esse processo da retirada dessa marcha, sem antes conversar com esses grupos, né? Apesar das outras atividades LGBTQI+, terem sido mantidas, a presença nossa nas ruas é muito importante para nós, pessoas que estão aí mesmo, que a gente não é lenda urbana ou uma figura mítica. Ocupar as ruas é extremamente importante, tá com nossos corpos ali. Enfim, a conclusão disso tudo é a seguinte: Cuba tem uma herança colonial, racista, machista e homofóbica, como todo o nosso continente. E Cuba vem se esforçando para superar esses preconceitos. Em uma entrevista de 2010 no jornal La Jornada, Fidel Castro definiu o tratamento que os LGBTs recebiam nas UMAPs como uma grande injustiça. E ele se responsabilizou completamente do que acontecia. Ele disse basicamente que ele é um pouco responsável por isso, durante o processo da Revolução, ele estava colocado em tantas coisas e era um processo que estava envolvido em tantas coisas que ele simplesmente deixou passar e não foi sensível com o sofrimento dessas pessoas. É importante essa autocrítica, não porque isso vai acabar com o sofrimento que aconteceu, não, mas é importante a gente debater para evitar que isso aconteça de novo e para avançar também nas próximas experiências. Enfim, gente, mais uma vez, eu vou deixar todas as referências desse videozinho sobre Cuba aqui na descrição. Essa entrevista com a Mariela Castro, também que é muito boa. E eu queria muito agradecer para o Leon Nunes, que é geógrafo, sociólogo e tem 2 pós sobre Cuba. E ele me guia muito quando eu peço ajuda em relação a Cuba e os roteiros. Inclusive, eu acho que seria muito legal nessa pandemia a gente gravar um vídeo junto. O que vocês acham? Respondendo as dúvidas de vocês sobre Cuba. Esse também não é o último vídeo que eu vou fazer sobre esse tema. Vocês sabem que Cuba é realmente um tema que eu gosto muito, que chama muito minha atenção e que eu tenho estudado muito. Então, no meu Instagram eu também vou fazer uma série de indicações de vídeos sobre Cuba. Não se esqueçam de curtir, ativar o sininho, se inscreverem no canal e deixar um comentário aqui embaixo. Primeiro, porque ajuda muito no engajamento, vocês não têm nem noção do tanto que me ajuda. E o segundo, que eu quero muito ouvir a opinião de vocês sobre o vídeo, o que vocês acham que deve ser acrescentado. É isso, até o próximo vídeo.